Bom, gente, esse vídeo vai tratar do poema do João Cabral de Melo Neto, poema Rios Sem Discurso. Sugiro uma leitura inicial, não apenas uma, mas quantas você achar necessário. E eu vou comentar verso por verso, ok? Inicialmente eu vou ler o texto, se você quiser acompanhar aí. João Cabral de Melo Neto, Rios Sem Discurso. Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária, isolada, estanque no poço dela mesma. E porque assim estanque, estancada. E mais, porque assim estancada muda, e muda porque com nenhuma comunica, porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água por que ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grande eloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem, um rio precisa de muita água em fios, para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço, em frases curtas, então frase a frase, até a sentença rio do discurso único, em que se tem voz, a seca ele combate. Bem, a análise que eu vou fazer aqui, ela não é baseada em nenhum autor, pelo menos até onde eu sei. Não procurei a fortuna crítica desse poema, foi apenas ideias que me surgiram com a leitura desse poema, não apenas uma vez, mas várias vezes. E o poema é assim, é uma primeira leitura, muito provavelmente vai passar muita coisa desapercebida. Então foi fruto de várias leituras em sala de aula e até mesmo no momento da leitura, com algumas coisas já em mente, me vinham outras, e com a ajuda de alguns alunos também, um entendimento que eu tive desse texto. Não procurei análises de outras pessoas. Espero que eu esteja certa, porque até agora eu não sei se essa minha análise ela corresponde ao que os críticos mais conceituados falam sobre esse texto. Ok, antes da gente fazer uma análise verso a verso, eu fiz um esquema aqui, que é nesse poema especificamente. Isso daqui é muito útil para o entendimento. Aqui, fonologia, a morfologia, a sintaxe e a estilística são grandes temas em que as gramáticas escolares, as gramáticas normativas, elas se dividem, né? Geralmente a fonologia é o primeiro capítulo, né? Seguido da morfologia, a sintaxe e a estilística. A maioria das gramáticas se divide assim. Então, o percurso que a gente faz, seguindo a ordem mesmo lá do livro, né? Da gramática entendida como compêndio, livro, esse percurso ele existe na nossa voz. Nós fazemos esse percurso quando aprendemos a falar. E, por exemplo, uma criança com mais ou menos 8 meses, né? Eu não tenho filhos ainda, mas é mais ou menos, né, o que dizem. Não estou assim, né, fazendo uma pesquisa ampla sobre esse assunto, mas geralmente uma criança com 7, 8 meses ela começa a balbuciar alguns sons.
Então, a fonologia é o estudo do som. A criança começa a balbuciar os sons da língua que ela tem contato. Em seguida, ela junta esses sons e forma as palavras. E aí a gente já entrou no campo da morfologia, que é o estudo das palavras. Ela junta os sons, que é o estudo da fonologia, fono, som, logia, estudo do som. Ela junta esses sons e forma as palavras da língua dela, né? Depois que a criança faz isso, ela começa a formar frases, ela entra no estudo da sintaxe. Ela não pega um caderno, um livro e faz um estudo desse formal, tradicional que a gente entende como estudo, mas ela faz um estudo porque ela junta as palavras, né? E forma as frases. Ela entrou no campo da sintaxe, que é a formação das frases. Em seguida, com uns 2 anos e meio, 3 anos, a criança já faz um texto inteiro. Ela já juntou sons em palavras, as palavras em frases, as frases em um texto. Então, ela consegue te contar o dia dela todo, ela faz um texto todo. E esse é o percurso da voz, da nossa voz, da voz da criança. Nesse texto do João Cabral, ele faz esse percurso para a voz, só que é a voz do rio, é o que a gente já vai ver. As palavras são como, ele diz que as palavras são a água, e mais, ele diz que as palavras são fios de água. Então, quando unem-se, né, as moléculas de água, unem os sons, né, as palavras são unidas, as palavras são a água, que representa a água no texto dele. Depois, a água, né, que são as palavrinhas, juntam em frases, e lá no texto do poema ele coloca a palavra sentença, que é sinônimo de frase. E depois as sentenças constituem um discurso. Então, especificamente nesse texto dele, existe esse percurso aqui, a água, depois a sentença, depois o discurso. E isso é a voz do rio, que é o que a gente vai ver agora nesse poema. Então, primeiro verso da primeira estrofe. Quando um rio corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Tá. Eu vou comentar em pares de versos, tá? A cada 2 versos eu paro. Então, esse primeiro par é quando um rio corta-se de vez, de uma vez por todas, o discurso rio de água que ele fazia. Então, se eu tenho um discurso, né? Lembrando do nosso esqueminha aqui, o discurso é um texto, né? Texto. Se eu corto o rio, o discurso dele, o texto dele é cortado. Primeiro par de versos. Olha isso. Quando o rio corta-se de vez, uma vez por todas, né? Drasticamente, o discurso rio de água que ele fazia, ou seja, o texto do rio é um texto de água. Por quê? Porque o texto do rio, o rio se utiliza de água para formar o texto dele. Próximo par. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Então, cortado, a água que constitui o texto, né? O texto é formado de várias, pensando assim, aguinhas, né? A água se quebra em pedaços, vários pedacinhos, em poços de água. Pocinhos, um pocinho aqui, outro pocinho. Em água paralítica. Esses poços, né? Se eu cortei o texto, se eu cortei o discurso do rio, esse pocinho, ele diz que é água paralítica. Próximo poço, próximos pares, próximo par. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária.
Então, em situação de poço, tá lá, né? Pocinho aqui, pocinho aqui, pocinho aqui, porque eu cortei o rio, né? Cortei o discurso do rio. A água desse poço equivale a uma palavra em situação dicionária. E o que é uma palavra em situação dicionária, né? Você abre lá o dicionário, os verbetes, a palavrinha tá sozinha lá, né? Com o significado, a aplicação, enfim. Então ele diz que esse poço, água paralítica, equivale a palavra em situação dicionária. E aí ele explica no próximo par de versos, olha lá. Isolada, estanque no poço dela mesma. E porque assim estanque, estancada. Então, por que o pocinho, a água paralítica equivale a uma palavra em situação dicionária? Porque ela está isolada, estanque no poço dela mesma. Tá lá, estanque, estancada no poço dela mesma. Para onde que ela vai, né? E mais, porque assim estancada muda. E muda porque com nenhuma comunica. Então, olha só, voltando, né? Eu tenho o texto do rio, o rio lá completinho, bonitinho. Se eu corto o discurso do rio, eu crio pocinhos. Pocinhos. O rio virou um conjunto de pocinhos. Nem se chama mais de rio, se chama, né, pocinhos. E esses pocinhos são água paralítica. Por quê? Porque o pocinho vai para onde? Ele fica parado. O que é um paralítico? Ele tem dificuldade de locomoção, de mobilidade, né? Então ele está parado. E equivale a uma palavra em situação dicionária. Em situação dicionária por quê? Porque está isolada, está estanque. E mais, e muda, diz que muda. Por que que tá muda? Porque com nenhuma comunica. Esse pocinho aqui, sozinho, essa palavrinha solta aqui, muda, não comunica com esse pocinho daqui, não comunica com o pocinho de lá, não comunica, tá mudo. Porque como que as palavras vão se comunicar? Quando elas se juntam. Se eu pego palavras isoladas e não as junto em uma frase, né? Se eu pego as palavras isoladas, como a morfologia estuda palavras isoladas, a sintaxe estuda as palavras juntas, frases. Então, se eu tenho palavras isoladas, elas não se comunicam. Elas estão sozinhas lá, igual no dicionário, né? E o último par da primeira estrofe. Porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água porque ele discorria. Então, eu corto a sintaxe do rio. Se eu corto o rio, transformo ele em poços, eu corto a sintaxe do rio, né? Então, cortar a sintaxe, eu corto as frases desse rio, então eu vou ter palavras isoladas. Volto para cá, para a morfologia. Se eu estava nesse nível aqui, interrompo esse nível, né? Interrompo o curso do rio, eu volto para cá, né? Eu vou ter palavras sozinhas. O fio de água, isso aqui é muito interessante. O fio de água, porque ele discorria. E aqui, discorrer é sinônimo de falar. Eu perguntava para os meus alunos o que é discorrer. Eles eram parar de correr. Não, não é parar de correr. O prefixo é dis, né? E não desatar, descascar, né? É diferente de discorrer. Então, discorrer é falar. Então, o rio, ele fala através do fio de água. Aí um aluno me perguntou, por que é fio de água? E aí que eu me toquei, porque até então, até essa aula, eu não tinha tratado desse assunto, porque eu já acho que é um pouco complicado, né, para os alunos, mas o fio de água, ele pega essa ideia de que o texto é a tessitura do texto, né, o texto ele é um emaranhado de fios juntos, vamos supor, tem uma palavrinha aqui, outra aqui, aí eu pego um fio e as ligo como? Com artigos, com preposições, com conjunções, enfim, a própria pontuação faz isso, né? Então, o rio, ele discorre, ele fala
né? Que ele diz que o rio discorre, né? Ele fala através do quê? Através do fio de água. Mas aí eu cortei a sintaxe do rio, eu interrompi a sintaxe do rio, eu cortei esse fiozinho. E aí ficaram palavras sozinhas, estanques, né? Tá, próxima estrofe. Primeiro par da segunda estrofe. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Então, o curso de um rio, seu percurso ali, seu trajeto, né? O seu discurso rio, seu texto rio, raramente ele se reata de vez. Por quê? Porque eu lembro lá em cima que eu tinha cortado ele em pedaços e só deixar os pocinhos. Então, raramente ele vai se reatar de vez, né? Próximo par. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Então, para que ele, né, volte a ser aquele texto lá, aquele discurso rio, ele precisa de muito fio de água para aqueles pocinhos ali que estão isolados, estanques, se reatem, né, novamente. Salvo, esse par aqui é o par mais complicado assim. Salvo a grande eloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem. Então, assim, ele está dizendo que raramente ele se reata, né? Precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. E eu cortei ele, né? Então, agora, salvo, ou seja, com exceção da grande eloquência de uma cheia. O que é uma cheia? Quando, né, chove muito, o rio transborda, ele fica grandiloquente, né? Muita água, ou seja, muitas palavras naquele rio. Então, com exceção, salvo a grandiloquência de uma cheia. O que é grandiloquência? A pessoa que é eloquente. Acredita que eu nem pesquisei isso no dicionário, pelo que eu acho mesmo. Mas uma pessoa eloquente, aquela pessoa que fala e é muito coerente no que ela fala, né? Se faz entender muito bem, não há dúvidas na fala dessa pessoa, uma pessoa eloquente. Então, a grande eloquência, esse substantivo, é quando há muita compreensão, quando há muita coerência, grande eloquência. Então, com exceção da grande eloquência de uma cheia, porque muito fio de água, muita água ali andando ali, aquela coisa grande, né? Lhe impondo a quem? Impondo a esse rio, né? Que a gente tinha falado, né? Do corte, que houve o corte da sintaxe desse rio. Lhe impondo interina outra linguagem, ou seja, a linguagem desse rio que tá lá com vários pocinhos isolados. Quando vem uma cheia, impõe a ele interina outra linguagem. Ou seja, essa ideia do interino não é bem a ideia, né? Eu acredito, não é bem a linguagem, não é bem a ideia de ser inteiro, nem nada assim que os alunos falam logo de cara, mas interino é aquilo que vem e passa. Vamos supor que a Petrobras, na época que eu estava dando essa aula, eu dava esse exemplo. A Petrobras teve esse problemão e o presidente da Petrobras, ou a presidente, eu não sei, foi afastado. E aí nos jornais, quem dava entrevistas, quem falava em nome da Petrobras era o presidente interino. Ou seja, era um presidente que era por um tempo determinado, o presidente interino, né, que a gente chama. Então, quando veio uma cheia, a linguagem que a cheia impõe a esse rio é uma linguagem interina. Ela vem, o rio transborda, lá tá cheião, e vai embora. É uma linguagem interina. E a linguagem da cheia, né, pode unir esses pocinhos isolados ali novamente, porque ela vem grandiloquente, né? Mas vai embora. Tá, próximo par.
um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem. Então, olha só que legal. Ele diz que o rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem. Então, ele está falando exatamente disso aqui, das frases, para haver o enfraseamento, para voltar, né, a sintaxe desse rio. A aguinha aqui, ó, que são as palavras, a aguinha, precisa de muito fio ele diz aqui, precisa de muita água em fios para que ele se enfrase de novo. Então, um pocinho aqui, um pocinho aqui, um pocinho aqui. Aí eu preciso de muita água em fios, aquelas palavras, aquela aguinha que faz a ligação, que dá a liga ali, preciso para que ele se enfrase novamente, para que não sejam palavras sozinhas, né? Sejam frases. Se reatando de um para outro poço em frases curtas. Então, frase a frase. Então, ele está falando desse processo, né, de reencontro. O pocinho isolado, aí encontra mais um pocinho, aí uma frasinha curta. Em frases curtas, então, frase a frase. E para finalizar, até a sentença rio do discurso único, em que se tem voz, a seca ele combate. Então, a sentença do rio só vai, né? Sentença lá no textozinho dele, né? Que são as frases, a sentença rio do discurso único. O discurso único é quando o rio tá um todo coeso, é um discurso único, e não um discurso estancados ali, né, nos pocinhos, em que se tem voz, então somente no discurso único esse rio tem voz, somente assim. Se eu fragmento o rio, aqueles pocinhos não têm voz, lembra? Eles são mudos, lá em cima ele falou, eles não se comunicam, né? Então, em que se tem voz, a seca ele combate. Então, somente quando ele está um todo coeso, um todo uníssono ali, ele tem voz para combater a seca. Então, rio sem discurso é quando o rio perde a sua voz, né? O discurso. E aí, se ele perde a voz dele, ele não tem como combater a seca. E é isso. O meu entendimento desse poema, o João Cabral é um cara muito sinistro, muito bom. Quando eu peguei inicialmente esse texto, eu não tinha um entendimento assim tão amplo, mas à medida que a gente vai lendo, melhora, tá? Então, é riquíssimo, riquíssimo. Esse texto é maravilhoso, esse poema é maravilhoso. E que seja um pontapé para que eu e você venhamos interpretar mais os poemas, né? Porque o João Cabral é um poeta moderno e a gente acha que o modernismo é de difícil entendimento, assim, mas a maioria das pessoas acha que o modernismo é de muito fácil entendimento, porque ele é muito claro, né? Diferentemente de um poeta Árcade, que há uma inversão ali, né, na ordem das palavras, fica bem difícil de entender. Mas é riquíssimo, à medida que a gente vai lendo assim de par em par, é uma boa dica para o entendimento de qualquer poema. A gente vai com calma, lê muitas vezes e vai com calma que o entendimento ele chega. E assim, eu não fui atrás de nada, eu só fui lendo e tirando algumas conclusões. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.